críticas bem sérias ao próprio profissional que ele é, né? Mas, enfim, eu acompanho ele, eu vejo que ele é um cara que está olhando para o futuro, né? Então, ele já falou sobre várias coisas, essa foi uma delas que ele falou. Então, é interessante, assim, que os sinais já tinham, inclusive, virou um TED, né? Que foi apresentado por várias pessoas, uma palestra pública que está no YouTube, até acho que se o pessoal que está assistindo a live aqui não viu, vale a pena anotar aí essa palestra do Bill Gates, é bem interessante. Uhum. Então, e aí eu queria que tu, porque o nosso tema hoje tem a ver com liderança, né? Uhum. E eu acho que tu trazes essa percepção da liderança do futuro, assim, dessa, poxa, Perfeito. quais sinais, como é que a gente aprende a olhar para o futuro, né? Eu acho que isso é uma pergunta bem legal. Legal. Assim, do que eu tenho vivido, né, e do que eu tenho lido, o pessoal fala muito em olhar para o passado para poder ver o que vai acontecer no futuro, né? Então, um homem que não conhece a história, né, enfim. Então, a gente precisa entender o que aconteceu no passado. E olhar para essa pandemia de hoje, né, e aprender com ela é uma questão, um exercício muito positivo, né, que a gente tira de algo tão negativo. O Ricardo Amorim, uma live, né, que o Ricardo Amorim é economista brasileiro, ele é comentarista, acho que é um dos economistas mais conhecidos, tirando os ministros aí, né, ele é um dos economistas mais conhecidos do Brasil. E ele falou, cara, eu vi a palestra do Bill Gates e não fiz nada, né? E esse Ricardo Amorim é um cara super respeitado, ele dá consultoria, faz comentários, né? É um cara assim que... E é interessante que ele se vulnerabilizou nessa hora e disse, cara, eu não fiz nada, quem sabe a gente pode trabalhar juntos para fazer alguma coisa e olhar para o futuro com esse aprendizado, né? De não olhar para esse sinal que não era tão fraco, né? E projetar um futuro melhor. Existem outros economistas, outras pessoas que, com sucesso, viram sequências econômicas, né, de subidas e descidas. A gente toda hora está enfrentando uma crise, né, em 2008, em 1929, né, a crise nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Então, toda hora a gente tem crises e toda hora a gente tem momentos de boa... Ó, o Bruno entrou aí. E aí, Brunão? Então, a gente tem momentos que oscilam, né? E aí, alguns caras tentaram ver isso de uma maneira mais prática, né? Aí, o pessoal da economia é muito bom nisso. Então, trabalhou, o Schumpeter também fez isso, já publicou os ciclos econômicos dos negócios. E aí tem um cara que é um russo. Achei muito legal o trabalho dele, e lá na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, onde eu trabalho, a gente já falou sobre ele bastante nas nossas palestras, principalmente porque ele faz um link entre tecnologia e economia, que é o nome do Nikolai, né, Kondratiev. Não sei se eu estou falando certo, mas é algo assim. Kondratiev. E aí esse economista russo, né, assim, por mais irônico que pareça, é um economista russo. Esse cara, ele olhou lá para trás, né, desde que a gente começou a medir as coisas, a economia e tal, e aí começou a olhar para as tecnologias que estavam saindo e ver uma relação dessas tecnologias, da inovação, né, da energia, e ver que, cara, tem um padrão entre como a gente vai melhorando a economia, a tecnologia que a gente está usando, e depois a gente tem uma queda, né? E aí ele fez essa relação, são as ondas de Kondratiev, os ciclos de Kondratiev, né? E os grandes ciclos econômicos. E é bem legal de ver esse estudo, assim, é um pouquinho geek, assim, é um pouquinho nerd, assim. Escreveu as 3 primeiras ondas, né, que é da primeira, segunda revolução industrial. E aí ele previu a quarta, a gente está na quinta, né? E vamos para a sexta agora, que é o momento que a gente está agora, a sexta onda de Kondratiev, né? Que são as tecnologias que a gente está vivendo agora. Então o cara falou lá, a máquina a vapor, né? Eu estou pegando a cola aqui, tá? A máquina a vapor, né? Que a energia vinha
né, principalmente pelo vapor, pela água. Depois começou a sair as ferrovias, aí o aço, né, a gente dominou isso, o vapor ficou muito, muito latente, assim, esse tipo de energia, né, aquelas Maria Fumaça, né, daquela época, aquele tipo de transporte foi revolucionário, né, tu conseguir levar um monte de coisa para um lugar, né, tu produz num lugar e entrega no outro, isso é sensacional. Para a época era uma inovação, então quem tinha essa tecnologia estava feito, né. A maneira como a gente trabalhava mudou, a gente estava muito centrado no campo e a gente começou a se mudar para cidades. Então, tu imagina toda a relação de liderança nessa época, né? De uma coisa muito patriarcal, né? Dentro de uma fazenda, de um feudo, quem sabe, né? E aí tu começa a ir para uma indústria, né? Tu começa a trabalhar, foi terrível a primeira e segunda revolução industrial para o trabalhador, né? Assim, de quase empregados, né? Pessoas têm trabalho, têm condições de trabalho precárias, enfim, sofrimento também para as pessoas. E aí tu vê como a gente evoluiu, né? Hoje, olhando para isso, né? Então ele vai colocando e as tecnologias vão mudando, tu sai do campo, vai para a indústria, da indústria daí tu começa a ter a indústria de serviços, né? Tu não tem mais commodities, tem serviços, aí depois surge a energia elétrica, a química fina, a gente começa a produzir, lá na Alemanha foi muito forte, né? Então a gente começa a ter tudo isso, né? Marie Curie, que começou a ver toda a questão química dos materiais, enfim, né? E aí sai o petróleo, a gente começa a extrair petróleo do solo, a gente começa já não ter mais a máquina a vapor, a gente tem outros tipos de transporte, navios super eficientes, né? E aí a gente começa a se conectar e a globalização começa a acontecer. Então tu vê que a maneira como a gente enxerga a tecnologia, né, acabou determinando a maneira como a gente vive. E isso foi muito importante. A maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente lidera. Isso foi uma evolução que vem acontecendo ao longo dos tempos, né? E aí a pergunta, assim, quais são as... tendo isso como verdade, né? E, tipo, realmente mudou a tecnologia, agora a gente tem a telecomunicação, a gente está se falando aqui, né? Tem um pessoal olhando agora na live, vai estar no YouTube, então... Essas telecomunicações mudou a maneira como a gente se relaciona e permitiu que num processo de pandemia a gente estivesse se conectando aqui, o home office tivesse instalado, mesmo que muitas pessoas, felizmente, não consigam fazer seus trabalhos em um escritório doméstico, mas permitiu que várias pessoas conseguissem continuar e manter a economia rodando, né? Aí a Paty entrou. E aí, Paty, tudo bom? E aí, então, a sexta onda de Kondratiev, que vai vir agora, cara, que tecnologias vão mudar o futuro? E essa pergunta, para mim, assim, é sensacional, né? Quais são as tecnologias? Aí eu trouxe aqui algumas para citar, né? Algumas que eu tenho um pouco de familiaridade, tanto pela engenharia e tal, e outras que eu estou aprendendo, assim, descobrindo, e outras que estão por vir aí que eu não faço ideia, né, de como isso vai acontecer. E essas tecnologias, eu vou citar algumas aqui, pode ser a biotecnologia... A Priscila está reclamando que tu não está dando oi para ela, Thiago. A Priscila! Oi, Pri! E aí? Ela também não dá oi. Tudo bom, Pri? Que legal, que ótimo, tanta gente querida entrando aqui, que bacana. Eu vou esquecer alguém, com certeza, né? Desculpa, Pri. Depois no finalzinho a gente agradece e dá tchau para todo mundo também. Isso aí, sintam-se abraçados. Ó, o meu chefe aqui, o Everaldo Daronco, entrou, que legal. O diretor de ambiente de inovação, minha tia Lidu, que legal. Muito bom. Toda a família. Então assim, a sexta onda de Kondratiev. Estamos falando sobre essa questão da tecnologia chegando e quais são os sinais que tu acompanhas, né? O que tu percebes, assim. Então, assim, a biotecnologia está vindo aí, o Yuval, desculpa, é um autor aí do Homo Sapiens, né? 21 lições do século XXI também, livro sensacional. Fala sobre biotecnologia, fala sobre inteligência artificial, né? Outras tecnologias como, não tecnologias, mas modos de organizar Big Data, né? Tecnologias relacionadas à velocidade,
que é a 5G, né, a velocidade de conexão, a gente vai ter uma mudança brutal nisso. Tecnologia é uma tecnologia que é bem legal, que também é uma maneira de se organizar mais do que qualquer coisa, que aproveita o que já foi feito e está organizando melhor, que é o blockchain, que dá origem aí às criptomoedas, né, os bitcoins e tal. Nanotecnologia, computação quântica, todas essas coisas que estão vindo, que já sai uma noticiazinha ali no site, o Google fez o primeiro teste do computador quântico, né, 5G vai ser testado não sei aonde, o blockchain, não sei o que, sai uma revista ali. São pequenas notícias, são pequenos sinais que vão saindo e que o pessoal começa a se a moldar um pouco, assim, algumas coisas. Aí a galera mais nova que entende daquilo e vê um potencial, vai lá e desenvolve uma solução, né, e tal. As coisas começam a sair, demora 20 anos, às vezes, para a gente desenvolver uma coisa com uma tecnologia antiga, né. Inteligência artificial, a gente está chamando assim agora, mas é uma coisa que tem há muito tempo, né, desde lá do Alex Turing, né, é uma coisa, assim, super antiga. Então, mas elas estão ficando populares agora. Né? Há 5 anos atrás começou a ficar popular no Vale do Silício, agora está ficando popular no Vale do no mundo inteiro, né? E inteligência artificial. Então, as pessoas, eu que não entendo, não sei como programar, não faço ideia, né? Tô até me inscrevi para um curso aí de programação para ver se eu me atualizo, né? Em algumas coisas. E aí essas tecnologias estão aparecendo, estão surgindo, estão ficando populares, né? E estão começando a surgir produtos que usam aquilo, a Siri, o Watson da IBM, né? E aí essas tecnologias começam a moldar a maneira como a gente trabalha, né? Eu posso trazer aqui alguns exemplos, Nereida. O que tu acha de cada uma dessas tecnologias aí, um pouco do futuro, como elas vão moldar? Tu acha que eu dou o exemplo aqui? Tu acha que é legal, daqui a pouco assim, por que eu queria compartilhar contigo a impressão que eu tenho, né? A impressão que eu tenho, assim, pessoas que daqui a pouco não são nerds, né, que vivem a sua vida fazendo muitas outras coisas também, mas assim, a gente vai sentindo as mudanças, né? O próprio, assim, por exemplo, o uso do celular é uma das mudanças extremamente democráticas, assim, né? Todo mundo tem celular, o pessoal da classe A até a classe E, né, assim, exagerando, mas assim, tem mil formatos de celular, modelos, preços. Então, assim, democratizou de um jeito. Hoje as pessoas usam o celular para se comunicar via WhatsApp e para pesquisar horrores de coisas. Talvez o que menos a gente faça no celular seja ligar para as pessoas. O que menos a gente faz, né? Então, assim, todas essas modernidades, elas vêm chegando na nossa vida, a gente vai vivendo e não se dando muito conta disso, assim. E aí o que eu queria, assim, ver contigo é como é que enquanto papel de líder, né, líder comandando equipes, às vezes os líderes, eles não são líderes de inovação, mas eles recebem inovação também, eles convivem com essa modernidade, todos nós estamos convivendo. E enquanto líder, assim, como é que a gente pode entender essas minúcias, esses detalhes, e de alguma forma abrir, né, a nossa cabeça, ter uma percepção mais ampla, para estarmos mais preparados, né? Sim, perfeito. E não é o mundo dos nerds, é o mundo de todos nós. Todos nós. Em algum momento vai chegar, né? Legal. Dá para fazer uma palestra com esse tema. Não é o mundo dos nerds. É o nosso mundo, né? Legal. É o nosso mundo. É o nosso mundo. Sim. Eu acho assim, tem muita tecnologia que é um hype, né? Assim, é um auê que fazem e tal. E eu acho positivo esse hype, porque a gente acaba... e aí tu vai entender por que eu tô falando isso. No YouTube, por exemplo, né, tu vai pesquisar sobre inteligência artificial, né, para leigos, por exemplo. Que foi até onde eu cheguei, né? Eu não passei disso. Eu cheguei para leigos, né? Onde eu tô. E tu acha, né, muito vídeo, muita explicação, o pessoal digerindo esse conteúdo, e eu acho que essa é uma maneira assim que os líderes conseguem olhar para essas tecnologias e começar a fazer alguma relação, a olhar para o futuro, e começam a juntar um ponto com o outro
e fazer algum tipo de correlação. Então, tem gente que está trabalhando na tradução desse conteúdo para o dia a dia. E ainda bem que existem essas pessoas, ainda bem que existe o hype, né? Porque daí populariza, às vezes, alguma coisa. Claro que tem o lado negativo, assim, de que às vezes banaliza e tal, mas eu acho que é positivo a gente pegar e aprender com essas pessoas que estão escrevendo sobre isso, né? Então, esses 21 lições para o século XXI é muito interessante, né? Por exemplo, tem livros sobre inteligência artificial aqui que eu estou para ler, tem livro, enfim, sobre todo tipo de conteúdo assim que está começando a ficar interessante. Quando saiu o blockchain um dos meus chefes, tem vários chefes lá na FICT, um dos meus chefes pegou e falou: Thiago, nós temos que entender sobre economia criativa. Eu não entendia nada. Aí eu peguei lá, às vezes entrava de noite, assim, né, lendo sobre o assunto, estudando. Aí depois a gente tinha que entender sobre blockchain, né? E aí eu passei numa banca de revista e comprei uma revista sobre blockchain, assim, cara, muito sensacional, super explicativo, e para mim já era o suficiente para começar a dialogar sobre isso, né? Onde eu trabalho, a gente trabalha com política pública, então tu precisa ter um conhecimento, assim, não digo superficial, mas que entenda assim, aonde isso vai tangenciar e como isso pode influenciar a economia. Então, não é... Aqui o Taylor, né, não é necessário dominar esses assuntos. Perfeito, Taylor. Não é necessário dominar esses assuntos, né? A gente precisa realmente entrar em alguns deles, e alguns a gente talvez goste mais e queira ir mais profundamente, mas nós, como líderes, talvez peguemos esses tradutores que tem por aí, os canais do YouTube, os livros, as revistas, e estamos constantemente pesquisando sobre isso, né? A biotecnologia, o Yuval estava falando sobre bioindicadores, né, que a gente vai ter no nosso corpo bioindicadores que a todo tempo vão estar falando e comunicando como que a gente está reagindo. E aí eu disse, cara, que loucura é isso, como é que isso vai ser, né? Como é que vai ser a minha privacidade em relação a isso, em relação aos dados e tal. E aí eu começo a tentar trazer isso para a minha realidade, para o meu dia a dia, né? E aí eu vou destilando o assunto até chegar em como isso vai influenciar no meu dia a dia com a minha equipe, né? Claro que o dia a dia com a equipe é sempre aquela coisa, vamos lá, vamos produzir, né? Tem essa necessidade da entrega muito forte, mas como líder público, por exemplo, né, os nossos governadores, presidentes, enfim, primeiro-ministro, né, e outras tantas modalidades de líderes públicos que tem, a gente precisa estar olhando para esse futuro e pensando que ações que eu tenho que tomar para prevenir isso, para que eu não seja reativo, que eu seja proativo a essas tecnologias, essa nova maneira de se comportar, né? Eu acho que é isso. E está sempre pronto para experimentar, né? Eu acho que é isso. Tu está sempre pronto para experimentar. E tu me falou uma coisa que eu achei muito legal, que é colocar as sandálias da humildade, né? Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente valorizar. Então, eu posso falar mais adiante sobre isso, de que, cara, entender que eu não sei, tudo bem eu não saber, e eu vou perguntar para quem sabe, eu vou ler, enfim, vou pedir indicação, né, sobre o assunto, e vamos lá. Lá na secretaria a gente fez uma coisa legal, que a gente chamou profissionais de todas essas áreas aí que eu te falei, e foi fazendo reuniões com eles. A gente passou 2 meses recebendo gente. Cara, o que tu acha que é o blockchain? Como que tu acha que isso vai mudar a nossa realidade? E realmente fazer um processo de escuta ativa muito forte. E quase nós somos da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e não sabemos de tudo, né? Vocês que são os profissionais, por favor, nos ajudem a entender esse cenário. E isso vai em encontro de algumas coisas que eu quero falar assim mais adiante, que eu acho que vale a pena tangenciar, que é essa questão dessa aprender a aprender, né? Mas enfim, vamos seguir a conversa. Ok, e aí eu queria então, Thiago, assim, que tu falasse para nós de algum exemplo do dia a dia, o que tu percebes, assim, nessa questão liderança, equipes,
pessoas lidando com resistência das pessoas, né? Porque às vezes não saber também faz com que a gente nem queira, né? Que a gente se defenda muito mais do que receba. Né? Então, que tu possas trazer algum exemplo, se tu quiseres também compartilhar com a gente. Tá certo, tá certo. Exemplos, eu acho que vale a pena reforçar isso, que eu acabei de comentar, desse momento dentro da Secretaria que a gente começou a receber pessoas, né, que a gente começou a receber esses profissionais e escutar, né, essa escutativa, onde eles propunham soluções, né, ou traziam os problemas que eles estavam enfrentando e as possíveis soluções que eles estavam imaginando. Então, no dia a dia, o que eu considero é que o aprendizado que eu tive foi de trazer esses stakeholders, né, essas pessoas que fazem parte do ecossistema, e começar a escutar deles o que eles achavam, né, que poderia ser a solução, o que poderia ser o dia a dia. Né? Então, como que a gente pode desenvolver essas questões no dia a dia, acabam influenciando a maneira como a gente se comporta. E esse posicionamento, na hora que chega a pessoa que conhece mais que tu, né, em um determinado assunto, para mim, e são pequenas interações todo dia, toda hora, né, esse comportamento, mais do que um exemplo grande, assim, tipo, isso aqui, né, realmente essas pequenas interações de escutativa de como que eu me comporto com quem tem um conhecimento maior que eu em determinado assunto, né? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, desculpa não te trazerem um exemplo específico, mas que eu acho que realmente é rotineiro, assim, né? Que legal, muito bom. Eu acho que o que tu está trazendo agora, Thiago, tem a ver com o início da nossa conversa, quando tu trouxestes a palestra do Bill Gates, né? Então, assim, daqui a pouco o Bill Gates traz, assim, algumas percepções de futuro, até alguns estudos, né, algumas pesquisas, enfim, no que é que ele se baseou. Ele compartilhou com as pessoas e algumas pessoas, talvez até por dificuldade de entendimento, estou aqui gerando uma hipótese, né? Tá. Então, é mais fácil dizer que ele é um visionário, que talvez as ideias dele não tenham a ver com a nossa realidade. Então, assim, parece que colocar desculpas fica mais fácil do que buscar informações, do que ter trabalho para constatar algumas hipóteses, um pouco da minha sensação, assim. Não sei o que tu acha disso. Eu acho que é um salto de fé que a gente faz, né, todo dia. Ou seja, é um ato de fé que a gente toma de realmente acreditar de que algumas coisas podem se tornar realidade, né? Sempre baseado em fatos, em dados, mas suportados por algum tipo de intuição também, né? Então a gente tem o dado e tem a intuição. Então acho que treinar essa intuição com pequenos experimentos faz parte do nosso dia a dia, né? E aí esses experimentos e o dia a dia, a liderança, né? Eu sou um líder intermediário, né? Então o meu chefe, o Luiz Lambi, o Everaldo Daron, que está aqui na live, eles criam um ambiente que me permite fazer esses testes e errar. Mas esses testes não são testes assim onde eu ponho em xeque alguma coisa, né? São testes controlados, em um ambiente real, mas controlado. Então, isso é muito positivo da gente criar para as nossas equipes, né? Esse ambiente de teste, ambiente de experimentação, como é que eu posso dizer... ambiente de experimentação responsável, né? Acho que é mais essa a palavra. De alguma forma, te traz segurança para que tu teste alguma hipótese, né? Para que tu discuta, né, percepções, busque constatações, talvez, né, de algumas afirmações, de algumas ideias. Sim. Né? Então, eu gosto de um cara que chama Tom Kelly, e ele é um cara que fundou a IDEO, uma empresa de design assim, super bacana. Eles projetaram o mouse e o primeiro notebook, enfim, os caras super para frente assim do seu tempo, né?
E o Tom Kelly, ele comentou que em determinados momentos, né, a gente chega para alguma empresa ou para algum chefe e diz assim, eu tenho a melhor ideia, eu tenho uma solução sensacional, né? E aí ele diz assim, a primeira coisa que as pessoas vão fazer na sala que estão te escutando é cruzar o braço e, deixa que eu julgo isso, né? Se tu tá tendo uma ideia sensacional, e aí o que ele diz assim, se a gente quer trazer alguma coisa para um time e alguma inovação em relação, usando já alguma coisa de realidade virtual, por exemplo, para o nosso dia a dia e tal, é chegar para a tua liderança e dizer assim, pessoal, eu quero propor um experimento, né? E aí no momento que tu propõe um experimento, tu cria um colchão da tua ideia de que se tu errar, tá tudo bem, né? E encorajar isso na tua equipe faz muito bem. Encorajar isso para o teu time. Dizer, então tá, pessoal, cheguem para mim, não com a ideia que vai a panaceia, né, o remédio para todas as doenças. Cheguem para mim com um experimento e aí a gente vai juntos desenvolver esse experimento, desenvolver essa solução. É mais nesse sentido, eu acho que isso pode ajudar muito, né, o dia a dia. Então, eu gosto muito desse cara, ele escreve algumas coisas assim sobre inovação e liderança que vale a pena. Tom Kelly. Muito Tom bom. Kelly, vou procurar. Obrigado. Isso, né? E Tiago, assim, uma das coisas que mais eu me apaixono, né, eu escutei as pessoas, li as pessoas escrevendo aqui que inovar tem que ter coragem para errar, né? A inovação, ela é um espaço que se diz inovador, ele tem que dar possibilidade para que as pessoas experimentem, né? Perfeito. E aí que trouxeram a questão da autonomia, a questão da escutativa, né? Então, assim, como é que um líder fomenta, tu trouxeste aqui um pouquinho, mas como é que a gente consegue proporcionar esse espaço de liderança para o futuro, né? De liderança inovadora, tá bom. De liderança que permita as pessoas terem um pouquinho de ousadia, disponibilidade, né, para o novo. Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto, assim, para deixar claro e criar essa caixinha aí que a gente vai falar agora é a ideia é que eu não sou um líder que toma todas as decisões, eu não posso ser um líder autoritário, né? O futuro é automatizado, a gente está cada vez mais automatizando. Então, o trabalho cada vez vai ser mais direcionado para uma questão estratégica, as pessoas vão estar cada vez mais especialistas, generalistas, e entendendo daquilo que realmente se está tratando e vão ter uma opinião muito qualificada, né? Cada vez as pessoas vão estar mais treinadas e com educação EAD, né, essas possibilidades de acessar portais. Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho essa relação com a minha equipe, onde eles estão num pé intelectual de igualdade, né, eles estão são tão capazes quanto você de liderar aquela equipe, às vezes, né, eu estou líder às vezes, e é isso que vai trazer a nova economia, né, às vezes eu vou ser líder, às vezes não, né, às vezes eu vou ser liderado. Então, essa flexibilidade e entender que essa posição horizontal, né, ela é muito importante. Então, uma vez que eu entendo essa posição horizontal e trabalho, isso é o que eu acredito, tá? Assim, do que eu tenho lido. Mas, uma vez que tu entende essa posição horizontal de trabalho, né, tu acaba te posicionando como líder naturalmente, né, em algo mais de escuta, né, algo mais de trabalho. Outras coisas que eu posso fazer também, e aí mais proativamente, é criar ambientes onde eu posso dedicar horas, tempo, energia na busca por novas soluções dentro da minha instituição, né? E não só deixar que a pessoa vá buscar isso sozinha, fora do horário de trabalho, mas às vezes dentro do horário de trabalho, né, criar um espaço assim. Né? A gente já fez quartas da inovação lá na secretaria, já fez em outros trabalhos também
já propus algumas coisas assim, funcionou bem durante o tempo, depois parou, né? Mas assim, quanto mais proativas as pessoas são, né, em buscar essa informação, e aí é um ponto crítico assim de que cada vez mais as pessoas vão ter que ser líderes, né, com autonomia, né, automotivadas, ou seja, eu não sou líder simplesmente e a minha equipe ela segue uma linha, né, onde eu sou tarefeiro e tal. Não, eu tenho proatividade e eu vou lá, eu vou atrás. Mas criar esse ambiente onde eu posso dedicar horas da minha semana, né, 1 hora, 2, buscar alguma coisa e trazer para o time isso, é um ponto muito positivo, assim, né? Agora a gente está num momento virtual, mas em uma sala também criar um espaço onde eu largo revistas, né? Eu lembro de uma vez que eu levei umas 5 revistas para a secretaria, né? Essa de blockchain e outras tecnologias sobre o futuro do trabalho, coisas que eu venho lendo, eu levei para a secretaria e deixei na minha mesa, eu larguei na minha mesa. Tchê, em questão de minutos, o pessoal chegou e disse, cara, posso dar uma lida? Posso ver? Não sei o que. O pessoal super curioso, assim. E disse, legal, esse assunto eu estava querendo estudar. Né? E aí pegava a revista e daqui a pouco minha mesa estava sem revista já. Né? Então, eu achei isso sensacional. Né? Então, por quê? Porque as pessoas estavam famintas por esse conhecimento e queriam se desenvolver. Então, tu criar esse ambiente de descoberta também é positivo, né? Daqui a pouco um almoço por semana sobre inovação, onde alguém no almoço fala alguma coisa, enfim, compartilhar vídeos, esse tipo de coisa assim super simples, mas que resolve uma parte desse tempo, né? Acho que, não sei se eu respondi tua pergunta, talvez uma parte dela, assim. É isso aí. Nós estávamos conversando na live de terça-feira com a Gabriela Marques Genari. Perfeito. Nós estávamos falando do líder proporcionando um espaço de parceria com seus liderados, né? Assim, no sentido de que tu não estás fazendo porque eu estou mandando, ou porque senão, se tu não fizeres, tu vai te sentir perseguido, amedrontado no teu ambiente de trabalho. Tu fazes porque tu acreditas. E isso não é pode até, também pode ser um sonho, mas é um sonho possível. Sim. Quando a gente fala de um ambiente que provoca as pessoas a buscarem conteúdos, a buscarem alternativas, a gente está dizendo, né, para a equipe, olha, traga a tua contribuição, eu vou escutar, vamos nos escutar, porque cada um tem um lado da moeda, né, cada um tem um lado de ver a situação, e o teu lado é rico porque traz a tua realidade, o lado do teu colega traz a realidade dele. Então, assim, é difícil olhar a tua realidade, eu não conheço, tu precisa trazer. Então, eu acho que fomentar, né, Tiago, esse espírito no grupo de que as pessoas estão ali por causas comuns, mas que são pessoas individuais, únicas, e que cada uma pode contribuir do seu jeito, é uma forma também de a gente criar um ambiente seguro, né? Não sei, a sensação que eu tenho um pouco nisso, assim. Tu não é ridículo porque tu traz a tua ideia, tu é diferente, né? Então, tu é diferente, tu tá olhando de um jeito, eu tô olhando de outro, como é que a gente se complementa nessa ideia? Legal. A ideia que eu tenho visto assim, sobre blockchain, né, e a organização do trabalho, essa coisa horizontal de rede, vem se tangibilizando de várias maneiras. E aí tem um cara que propôs um movimento lá da holacracia, né? Que é essa liderança horizontal. Eu não vou tentar explicar aqui o que é holacracia, eu acho que o pessoal explica muito melhor do que eu, mas basicamente como que a gente pode trabalhar de uma maneira colaborativa, né? E horizontal, onde eu não tenho aquela estrutura hierárquica super rígida, né? Top-down, e tal. E essa holacracia, ela tenta organizar isso. Aí tem um outro conceito que é o gig economy, né? Que é eu sou contratado por serviços, eu sou um freelancer, né? Eu trabalho sob contrato, um período determinado para fazer uma atividade, né? O pessoal está falando muito em orientado por missão, mission oriented, né? Ou seja, o meu trabalho é orientado numa missão. E aí
tem essa questão da diferença entre trabalho e emprego. Está tendo uma desassociação entre os dois, né? E todo esse processo da gig economy, que, enfim, é mais um termo aí, né? Desculpa ficar trazendo um monte de termo, mas são termos que estão surgindo, né? Mas essa desassociação entre o que é o emprego, né? Hoje eu estou empregado na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e o que é o meu trabalho, né? E o meu trabalho, ele está começando, o trabalho está começando a ganhar mais importância do que o próprio emprego, né? Já que a gente estava falando de história, né? Os baby boomers, né? Que ficavam 30 anos, uma vida inteira, o sonho era trabalhar numa empresa que tu ficasse até o resto da vida, né? Hoje a gente sabe que isso não é uma realidade, é a raridade, é a exceção, né? E tem uma tendência clara dessa mudança para um novo estilo de trabalho, onde eu me coloco numa posição horizontal com os meus peers, onde às vezes eu vou estar num trabalho onde eu sou líder, às vezes eu estou num trabalho onde eu sou liderado, e assim eu vou oscilando e sendo horizontal, né? Então, mas nesse sentido de que está tendo essa desassociação e cada vez mais orientada por uma missão. E aí vem a questão que a Gabi falou na palestra também, na live, na segunda-feira, sobre o sonho, né? De tu conseguir transmitir o sonho. Cara, e aí ser líder, em muitos casos, vai ser isso. Vai ser eu conseguir passar para quem está comprando esse sonho junto comigo, né? O que eu quero, com no futuro, e aí conseguir passar isso, né? Aquela coisa que está na tua cabeça, que tu te empolga, que te dá arrepio, ou que tu tá afim de fazer, para uma galera que não sabia disso até um segundo atrás, e aí peraí, eu acho que é legal isso aí, eu estou gostando dessa ideia, então tu conseguir passar essa mensagem é muito poderoso, né? Eu acho que cada vez vai ficar mais latente para um líder fazer isso, e aquela divisão entre o líder autoritário, né, porque ele está no cargo, e o líder que é influenciador, né, aquela coisa que emerge, assim, né, enfim, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa dicotomia aí, essa diferença, né, mais nesse sentido. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho, que eu fiquei curiosa, assim, essa tua percepção do aprendizado constante, né? Como é que a gente... eu acho que, para mim, é um jeito de funcionar muito precioso. Eu trabalho com educação, eu sou educadora, então, assim, é muito prazeroso estar aprendendo com cada turma que eu recebo, né, por semestre, questionar as minhas verdades, eu acho que é muito prazeroso, me sinto uma pessoa muito mais interessante, na medida que eu também tenho interesse pelos outros, né, também me mostro apaixonada pelo que as pessoas estão trazendo, meu Deus, está abrindo a minha cabeça, né, e aí eu queria que tu trouxesse para nós, assim, essa tua percepção da inovação, do aprendizado constante. Tá. Tem alguns estudos que trazem quais vão ser as características mais necessárias para o profissional do futuro, né? As soft skills, mais uma palavra aí, né? Mais um termo, as soft skills. E duas delas são a capacidade de me comunicar e de me relacionar socialmente. Isso vai ser muito importante, super valorizado, né? E a capacidade de aprender a aprender, né? E isso é muito importante. Aí o Banco Mundial, estava lendo o estudo do Banco Mundial, agora estou fazendo um curso super legal deles, e aí eles falam assim, da importância do aprendizado em todas as fases da vida. E a nível de economia, aí falando de Brasil, de nação, né, falando de estado, de município, mas a nível de geral, né, uma economia cresce quando tu tem esse aprendizado na economia inteira contínuo, né? O Chile tem um programa que é Chile Cresce Contigo, né?
E aí esse é um programa que eles realmente vão trazendo maneiras de aprender, e cada uma, quando tu tem os teus 1000 primeiros dias são uma coisa, né? Depois dos 3 anos até os 5 é outra, e assim por diante. Aí quando a gente está adulto, a nossa plasticidade, a capacidade de aprender vai diminuindo, né? E o esforço vai aumentando, mas ainda é necessário, né? E vários estudos comprovam que à medida que a gente vai criando técnicas e se esforçando, o nosso cérebro vai aprendendo, né, e se acostumando a essa maneira nova, né, de aprender a aprender, né? Isso é uma habilidade assim que os líderes do futuro, né, que o futuro é agora, né, vão ter que ter bem latentes, né? E acho que essa vontade aí faz parte, assim como faz parte outras coisas que são clássicas dos líderes, né, habilidades técnicas, essa também vai ser uma habilidade necessária para tu conseguir ser um líder eficiente, efetivo, né, que comunique, que consiga se adaptar aí à situação atual. Uhum. Ontem eu estava escutando uma live de uma profissional de gestão de pessoas com um técnico de enfermagem do Hospital Moinhos de Vento. E eles estavam conversando assim sobre toda essa situação que a gente está vivendo, o pessoal da saúde muito mobilizado, né, com essa, enfim, com o combate a todo esse sofrimento aí de todos nós, pessoas, familiares. E o técnico disse que uma das habilidades que a gente vai ter que desenvolver cada vez mais é a habilidade da solidariedade, né? A competência do cooperar. Que isso, tudo que a gente está vivendo está trazendo para nós né, essa realidade, assim. A gente precisa cooperar obrigatoriamente uns com os outros, né? Tá muito difícil, as fronteiras estão muito difíceis, nós estamos nos misturando. Não é à toa que a gente está vivendo uma realidade muito semelhante, né, Tiago? O que está acontecendo está em todo mundo, nos países ricos, nos países pobres. Claro, cada um com as suas condições, com seus recursos, obviamente, mas estamos vivendo a mesma realidade. Estamos muito iguais, né, entre aspas. Né? Escutei também um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp que eu recebi, que o uso da máscara faz com que as pessoas estejam muito semelhantes, né? Todo mundo usando a mesma máscara. É verdade. Né? Não tem classe social atrás da máscara, né? Tem o indivíduo. Então, e aí eu queria que tu trouxesse assim a tua visão, né? Está faltando aqui alguns minutos, uns 5 minutos para a gente terminar, mas eu queria que tu trouxesse assim a tua visão desse momento especial que a gente está passando. Enfim, algum aprendizado, algum insight aí que tu sentiu, que tu vives. O meu trabalho exige que a gente colabore com diversas realidades do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul é bem diferente, cada região tem características econômicas diferentes e culturais, né? E que exigem dentro dos subgrupos, dentro de cada ecossistema, tu tem startups, empresas de grande porte, governo, e aí tu tem o legislativo, o executivo, o judiciário, cada um com os seus interesses, tu tem a universidade, cada um com seus interesses e cada um com a sua necessidade. E quando veio a situação de pandemia, né, declarada pela Organização Mundial da Saúde, eu vi nesses grupos uma energia que eu não tinha visto antes, porque eles estavam, e aí eu acho que esse é um dos pontos, eles estavam orientados por uma missão, né? E essa missão era minimizar os efeitos da pandemia. Cara, eles estavam falando a mesma língua, eles estavam todos no mesmo objetivo, com a mesma missão, né? Orientado pela missão. Né? E olha, é uma missão temporária, ela é uma missão que esperamos aí que quando surge a vacina a gente vai superar isso, a gente vai ficar bem, né? Enfim, apesar de estarem falando sobre ser endêmico, mas a gente convive aí com várias doenças e tudo bem, sabe? Vamos adiante como sociedade. Mas esse pessoal se organizou de uma maneira e eles estavam com a mesma missão, com o mesmo objetivo. E esse é um grande aprendizado.
vamos estar orientados por uma missão, né? Se a gente conseguir falar, ter o mesmo objetivo, todo mundo trabalhando por ele, eu acho que a gente consegue atingir coisas inacreditáveis, né? Que o brasileiro é muito criativo, né? A gente é muito criativo, então se a gente se juntar, né, e ter a mesma, mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, a gente consegue atingir esse grande objetivo aí. E um deles é superar a pandemia, né? Que legal. Acho que superar a pandemia e nos reorganizar, né, enquanto sociedade, enquanto economia, enfim, acho que vai ter muito tema de casa aí para todos nós. O novo normal, né? A gente precisa construir o novo normal, ele não existe ainda, né? A gente precisa construir o novo normal. Né? Legal. E que, por um lado, assim, eu acho que traz angústia, são as dicotomias, né, da vida. Traz angústia, mas, por outro lado, estar vivendo tudo isso nos dá uma energia de protagonistas, de autores de uma nova realidade, que eu acho que, assim, também nos mobiliza, de alguma forma, né? Eu imagino que tu também, Thiago, vou compartilhar contigo, assim, o sentimento, né? Eu, sinceramente, desde que começou todo esse novo normal para nossa vida, né? Essa situação que nos tira da zona de conforto, eu tenho pensado muito assim, ó, como é que eu posso ser melhor para as pessoas? Como é que eu posso... Qual é a minha parte, que é desse tamanhinho, que eu posso fazer um pouquinho a mais, um pouquinho diferente? Porque se eu estou viva, eu quero lutar até ir para outro lugar, né? Para outro terreno, enfim, né? Para outro espaço. Mas enquanto eu estou aqui, eu quero sim trazer o meu melhor. Eu acho que isso é legal, né? Legal. Tu trazer o teu melhor, o Taylor trazer o melhor dele. Enfim, a Mônica que está aqui, a Vivi que está aqui, a Paty que está aqui. Todos nós, né, trazermos o nosso melhor. E que dá para fazer, não é utopia. Isso aí. Eu acho que nesses ecossistemas de inovação do Rio Grande do Sul, o que aconteceu, o que eu vi, assim, é que as pessoas se tornaram responsáveis pela solução. Não estava esperando nem que o governo estava esperando a empresa, nem a empresa estava esperando a universidade. Todo mundo se colocou numa posição de ação, proativos. Quero fazer pela minha instituição, né? Quero fazer pelo meu ecossistema, quero fazer bem para as pessoas. Então, eu me torno, nesse momento, né, eu me torno líder. Nesse exato momento eu me torno líder. Né? Isso é fantástico. Eu acho que esse é um grande aprendizado mesmo. Assim. Guardo no meu coração isso. Ok, vou me despedindo de ti. Primeiro para dizer que assim, ó, siga com essa tua energia de conquista, de descobertas, de nos ajudar a olhar para o futuro de uma forma mais generosa, possível, humilde. Foi muito bom te ter aqui, tá? A gente precisa de pessoas que queiram fazer o bem pela vida, tá? Isso o mundo está muito aberto para as pessoas do bem, para as pessoas comprometidas, protagonistas. Ufa, né? Coisa boa. E um beijo para todo mundo que está aqui. Vou deixar as últimas palavras com o Thiago, então. Então tá. Muito obrigado pelo convite, Nereida. Acho que esse é super propositivo. Obrigado por esse espaço, né? E até assim é estranho ficar falando um tempão, né? Mas assim é um momento, né? E eu estou gostando muito de escutar as outras lives, estou aprendendo, reforçando conteúdos, né? Então, obrigado por esse espaço, obrigado por esse momento, né? E vamos compartilhar. O negócio é compartilhar, né? O conhecimento, nada de ficar segurando. Isso aí, muito bom. Legal. Nós estamos vivendo na era da abundância, então, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, mais circula, mais melhora. Perfeito. E eu acho que tem um pessoal querido teu aqui, se tu quiseres mandar um beijo, ainda dá tempo. Pô, eu tô vendo aqui, a minha tia de Fortaleza tá aí, né? Eu vi que o pessoal do trabalho entrou, o Marco Vaz tá aqui, um amigo dos Estados Unidos, bacana. Que legal. A Gabi tá aí, ó, da live anterior. Que ótimo. Legal, que ótimo. A minha sogra tá ali também. Pô, tá toda a família aí, né? O pessoal fazendo volume. Muito obrigado. Lindo, né? Eu acho que na medida que as
pessoas estão aqui com a gente também tem mais vontade ainda de entregar, de fazer algo bonito, né, pelas pessoas, e legal. E o pessoal está comentando se a live vai ficar salva. Ela fica salva no IGTV por 24 horas. Então, a gente pode encaminhar para quem quiser ver depois, bem tranquilo. Tá bom. Tá? E depois o Thiago vai lá pro meu canal do YouTube. Isso aí. Vamos para outra plataforma. Vamos lá. Vamos compartilhar. Um beijo, obrigado, Thiago. Um beijo para todos. Tchau. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.